O caminho para a salvação da humanidade hoje não são as religiões, não são as denominações religiosas existentes sobre a face da terra. Não é um livro sagrado, mas o caminho para a salvação da humanidade hoje é o profeta Kaku Filipe. Ouvintes, boa tarde, 16 horas e 25 minutos. Sejam bem-vindos a mais um programa em que falamos sobre a Palavra de Deus. Portanto, este é o programa que é da inteira responsabilidade do profeta Kaku Filipe, em que os seus discípulos, apóstolos, pregadores marcam presença na Rádio 20 para poder então falarmos sobre a Palavra de Deus. E hoje está conosco o discípulo Simão Bento, para podermos então aqui abordar o seguinte tema: o caminho para a salvação hoje. Qual é o caminho para a salvação hoje? Portanto, então veio cá a Rádio 20 esclarecer esta questão que muitos fazem. Portanto, senhor discípulo Simão Bento, boa tarde, seja bem-vindo à Rádio 20. Muito obrigado, boa tarde a todos os telespectadores da Rádio 20 e obrigado pelo convite que me foi feito. Perfeito, muito bem. Discípulo Simão Bento, vamos mesmo começar pelo tema de hoje. Qual é o caminho para a salvação hoje? Muito boa questão. O caminho para a salvação da humanidade hoje, retenham que é o profeta Kaku Filipe. O caminho para a salvação da humanidade hoje não são as religiões, não são as denominações religiosas existentes sobre a face da terra. Não é um livro sagrado, mas o caminho para a salvação da humanidade hoje é o profeta Kaku Filipe. Assim como nas gerações passadas, quando Deus enviou um profeta mensageiro vivo, ninguém poderia ser salvo fora da mensagem deste profeta. No tempo de Moisés, ninguém poderia ser salvo senão pela mensagem de Moisés, porque era Moisés o caminho para a salvação na sua geração. Quando Deus enviou o profeta Jeremias, Jeremias foi enviado como sendo o caminho da salvação em seu tempo. Mesmo quando o Senhor Jesus Cristo estava na terra, os fariseus, saduceus, zelotes, essênios e herodianos não poderiam ser salvos senão pela mensagem de Jesus Cristo. Por isso é que Jesus dizia que ninguém vem ao Pai senão por mim. Por quê? Porque era Jesus Cristo o caminho para a salvação na sua geração. Da mesma maneira, hoje, no tempo em que nós estamos a viver, o caminho para a salvação da humanidade é o profeta Kaku Filipe. Deus se revelou ao profeta Kaku Filipe em 24 de abril de 1993. E lhe foi dito: da mesma maneira que Maria concebeu milagrosamente sem conhecer homem algum, da mesma maneira que Moisés recebeu em detalhes o que aconteceu na criação, tu também tens recebido as palavras de vida eterna e está decretado por Deus. No tempo determinado, entenderás e ensinarás o que não aprendeste, para que qualquer que crer tenha vida eterna. Deste modo, o próprio Senhor Jesus Cristo concedeu as palavras de vida eterna ao profeta Kaku Filipe, e hoje ninguém pode ser salvo senão pela mensagem do profeta Kaku Filipe. É isso que os caros ouvintes devem compreender. Ok, tá certo. Agora, existe uma religião que devemos fazer parte para poder ser salvos? Ok, uma boa questão. Existe? Primeiro, existe? Não existe uma religião. Não existe uma religião para entrar? Não existe uma religião que nós podemos entrar para sermos salvos. Porque Deus jamais enviou uma religião sobre a face da terra. Você pode pegar, por exemplo, a Bíblia Sagrada.
nunca verás lá que Deus alguma vez enviou uma religião. Amados companheiros de terra, retenham que nenhuma religião está mais próxima de Deus, mas todas as religiões não conduzem a humanidade a Deus, porque o que Deus envia sobre a face da terra não é uma religião, mas é um profeta mensageiro vivo. Se nós pegarmos a Bíblia Sagrada, vemos Isaías, Jeremias, Abacuque, são nomes de profetas mensageiros vivos e não nomes de religião. Assim, vocês não podem entrar em uma religião procurando nela salvação. A salvação é somente por um profeta mensageiro vivo. Está escrito em Oséias capítulo 12, versículo 13, que por um profeta Jeová tirou Israel do Egito e por um profeta Israel foi guardado. Moisés era um profeta mensageiro vivo, não era uma religião. Da mesma maneira, hoje, vocês devem procurar aceitar a mensagem do profeta Cacu Filipe para serem salvos e não entrar nessas religiões, porque Deus jamais enviou uma religião sobre a face da terra. Ok. Portanto, Jesus disse: eu sou o caminho, a verdade e a vida. Precisaríamos mais da mensagem do profeta Cacu Filipe para sermos salvos, sendo que Jesus já diz que eu sou o caminho, a salvação e a vida. Ok, uma boa questão. Realmente, em João capítulo 14, versículo 6, Jesus Cristo, quando esteve sobre a face da terra, ele disse que eu sou o caminho, a verdade e a vida. Esta passagem de João capítulo 14, versículo 6, aplica-se justamente no momento em que o Senhor Jesus Cristo estava manifestado fisicamente sobre a terra. Porque quando Jesus Cristo foi ao céu, Jesus Cristo enviou Paulo e Paulo também veio no caminho da salvação. Em Atos capítulo 13, versículo 47, Paulo disse que Deus o estabeleceu para ser a luz e a salvação das nações até os confins da terra. Ok. Da mesma maneira, hoje, é o profeta Cacu Filipe que o Senhor Jesus Cristo enviou. Porque um profeta traz a palavra e a palavra é o próprio Senhor Jesus Cristo. Em João capítulo 1, versículo 1, está escrito que no princípio era a palavra estava com Deus e a palavra era Deus. Quem é esta palavra? Segundo Apocalipse capítulo 19, versículo 12, diz que o nome de Jesus Cristo é a palavra. Assim, rejeitar a palavra, que é a mensagem pregada pelo profeta Cacu Filipe, estás a rejeitar o próprio Jesus Cristo. Ok. Então não tem como rejeitar a mensagem do profeta Cacu Filipe e ser salvo. Não Certo. tem como. Agora, discípulo Simão Bento, mas a Bíblia diz: crê em mim, dizendo Jesus Cristo, crê em mim que você e a sua casa serão salvos. Exatamente. Crê no Senhor, serás salvo tu e a tua casa. Certamente é verdade que se deve crer em Jesus Cristo para nós sermos salvos. Mas vocês devem agora saber como receber o Senhor Jesus Cristo para que vocês possam crer nele. Em João capítulo 13, versículo 20, Jesus Cristo disse: em verdade vos digo, que todo aquele que receber aquele que eu enviar, este me recebe. Ok. Ao recebermos o enviado do Senhor Jesus Cristo, estamos a receber o próprio Senhor Jesus Cristo. E quando nós cremos naquele que Jesus Cristo enviou, estamos a crer em Jesus Cristo. Não há como dizermos que nós acreditamos em Jesus Cristo se rejeitarmos aquele que Deus enviou, porque o profeta mensageiro vivo é a boca de Deus. E rejeitar um profeta mensageiro vivo é rejeitar o próprio Deus e o seu sacrifício cumprido na cruz. Assim, quando é dito que crê no Senhor, serás salvo tu e a tua casa, aquele homem devia crer em quem? Em Paulo, que lhe pregou Jesus Cristo. Da mesma maneira, hoje, vocês devem acreditar em Jesus Cristo que o profeta Cacu Filipe está a pregar. É isso que vocês devem saber. Ok. Se eu acreditar no profeta Cacu Filipe, serei salvo? Exatamente, você será salvo, porque o profeta Cacu Filipe tem as palavras de vida eterna para o nosso tempo. É isso ali. Ok, tá certo. Agora, uma questão. A pregação feita pelos líderes religiosos já salvou muita gente, né? Já? Não, nunca salvou
uma só pessoa. Nunca? Não, nunca. Não, porque nós temos visto alguns profetas a salvarem pessoas através das suas pregações, né? Agora, a pergunta é, por que é que nós temos que acreditar no profeta Kaku Filipe, sendo que já tem outros pastores que já fazem, com as suas pregações, salvam pessoas? De facto, amados companheiros de terra, retenham que se vocês acham que a pregação desses líderes religiosos já salvou alguém, isso é mesmo segundo vocês. Porque Deus nunca pode reconhecer o esforço daquele que ele não enviou. Deus somente envia um profeta mensageiro vivo. E quando Deus envia um profeta mensageiro vivo, este profeta não vem para fundar uma religião ou ser membro de uma religião. Vocês podem ver que no tempo de Jesus de Nazaré, os fariseus, saduceus, zelotes, essênios e herodianos não diziam que adoravam o diabo Satanás, mas será que a pregação deles salvou uma só pessoa? Não! Segundo Mateus capítulo 23, versículo 13 a 15, Jesus censurou os fariseus, dizendo que eles eram hipócritas porque eles percorriam a terra e o mar para procurar um convertido, mas quando eles conseguiam, faziam este convertido 2 vezes mais filho do inferno do que eles mesmos. É da mesma maneira o que está a acontecer hoje. A pregação desses líderes religiosos jamais salvou um só homem, porque Deus não pode reconhecer o esforço daquele que ele não enviou. E se um homem segue um homem que Deus não enviou, é para a sua própria perdição. É isso que vocês devem reter, amados companheiros de terra. Ok, já estamos bem no final da nossa entrevista, mas com isso o profeta Kaku Filipe não vem tirar o lugar de Jesus Cristo? Ok, devem saber, amados companheiros de terra, que Deus sempre envia um profeta mensageiro vivo. Quando um profeta morre, Deus suscita um outro profeta mensageiro. Assim, quando Jesus foi ao céu, Paulo também veio como profeta. Da mesma maneira, hoje, o profeta Kaku Filipe também veio como os profetas que Deus enviou anteriormente. E saibam que todo profeta mensageiro vivo é o atributo e a manifestação da palavra de Deus no seu tempo. Assim, hoje o profeta Kaku Filipe é a boca de Deus. O profeta Kaku Filipe foi enviado pelo próprio Senhor Jesus Cristo aos 24 de abril de 1993. Okay. Jesus Cristo é o Deus Todo-Poderoso e Kaku Filipe é o enviado de Jesus Cristo. Portanto, discípulo Simão Bento, mas o Atos 4, versículo 12, diz que em nenhum outro nome há salvação senão Jesus Cristo. Como é que agora aqui o discípulo Simão Bento diz que a salvação é em Kaku Filipe? Ok, muito obrigado pela questão. O que as pessoas devem entender é que a salvação é sempre em nome de Jesus Cristo. Foi o Senhor Jesus Cristo quem enviou o profeta Kaku Filipe. E vocês devem compreender que todo um profeta mensageiro salva em nome de Jesus Cristo. Por exemplo, quando Jesus Cristo enviou Paulo, e Paulo disse que Deus o estabeleceu para ser a luz e a salvação até os confins da terra, Paulo salvou em nome de Jesus Cristo, não em seu nome. Por quê? Porque Jesus Cristo é a palavra. Apocalipse capítulo 19, versículo 12, diz que o nome de Jesus Cristo é a palavra. E a palavra vem a um profeta mensageiro vivo. Quando nós vemos que no Antigo Testamento a palavra veio a Jonas, o profeta. A palavra veio a Joel, o profeta. Esta palavra é o mesmo Jesus Cristo. E Joel salvou no seu tempo, através da palavra Jesus Cristo, pregado pelo profeta Jonas. Da mesma maneira, hoje, o profeta Kaku Filipe salvará a humanidade através do nome Jesus Cristo. É isso que vocês devem saber, que todo profeta mensageiro vem em nome de Jesus Cristo. Por isso é que está escrito, bendito aquele que vem em nome do Senhor. E quem é este? É um profeta mensageiro vivo. E vocês devem saber que o profeta que o Senhor Jesus Cristo enviou para a humanidade de hoje é o profeta Kaku Filipe. E é Kaku Filipe que salvará a humanidade em nome de Jesus Cristo. É isso que os caros ouvintes devem entender. Tá certo, discípulo Simão Bento. Portanto, estamos no final da nossa entrevista.
Como é que as pessoas devem adquirir o livro do profeta Kaku Filipe? Como entrar em contato com os membros, mesmo de discípulos e pregadores? E pode deixar também alguma informação que queira deixar aí para os ouvintes. Exatamente, para todos aqueles que quiserem ter o aplicativo do profeta Kaku Filipe, podem ir pelo Play Store ou App Store e escrever Profeta Kaku Filipe, e este aplicativo é inteiramente grátis. E para aqueles que quiserem ter um livro físico, como uma brochura, podem ligar pelos seguintes números: 931 99 39 67 ou então pelo 921 51 5078. Repito, 931 99 39 67 ou então 912 51 50 78. E também podem ir no Facebook, procurar pela página Apóstolo Hugo Zé da Costa, e lá vocês terão mais interatividade, poderão ter mais respostas acerca das dúvidas que possam ter a respeito da mensagem do profeta Kaku Filipe. Discípulo Simão Bento, muito obrigado pela sua presença aqui na Rádio 20. Espero tê-lo aqui várias vezes, a mensagem ficou. Obrigado mesmo, valeu pela dica. E, portanto, aguardamos um próximo contacto consigo, tá certo? Muito obrigado. Ouvintes, obrigado pela vossa presença e audiência. Estaremos, com certeza, na próxima semana aqui para mais entrevistas conversa sobre a Palavra de Deus. Obrigado e até já.